Lei Rouanet, como funciona? Quem recebe esse dinheiro? Como esse dinheiro é recebido? Quais são os problemas por trás dessa lei? Hoje, no Globo Repórter. Ainda no final de 2022, o novo governo já anunciava que o Ministério da Cultura teria em 2023 um orçamento recorde. Vai ser um valor de mais de 10 bilhões de reais em 2023, um valor histórico para o Ministério da Cultura. E mesmo antes de entrar nos detalhes das leis que destinam esses recursos, já surgem os primeiros questionamentos que geram divergências de opiniões. É justo que algumas pessoas ou algumas empresas recebam recursos públicos para financiar seus projetos particulares? Outra questão polêmica: quanto o governo deveria destinar à cultura em um país que ainda enfrenta graves problemas em outras áreas como saúde, segurança e educação? É verdade. Você tem todo o direito de ter a sua própria opinião a respeito desses assuntos. Bom, pelo menos deveria ter, porque no atual governo, o governo que é o tal exemplo de democracia, o tal governo que superou a suposta semiditadura que nós vivíamos nos últimos anos para trazer de volta a liberdade de questionar, de criticar o governo, de participar. É uma cilada, viu? Mas se você criticar as decisões tomadas pelo governo a respeito da cultura, por exemplo, a resposta é essa. Quem fala que quando o governo coloca dinheiro na cultura, o governo está gastando, é um bobão, é um mentiroso, é um ignorante. Que deselegante. Totalmente deselegante. Vão dizer que a mamata voltou, vão dizer que a farra voltou, vão dizer que o gato desnecessário voltou, sabe? Vão dizer uma série de coisas que vocês já sabem o que eles vão dizer. Mas dessa vez, vocês não devem ficar quietos. Bom, indo direto ao ponto agora, engana-se quem pensa que a Lei Rouanet foi criada durante o governo PT. A Lei de Incentivo à Cultura, também conhecida como Lei Rouanet, é a Lei número 8.313, de 23 de dezembro de 1991, sancionada pelo então presidente Fernando Collor. Essa lei instituiu inclusive o Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC. Agora, como funciona a Lei Rouanet? Essa lei utiliza-se de um mecanismo de fomento indireto, ou seja, não é o governo que direciona diretamente o recurso. A escolha dos projetos que serão financiados e os financiamentos são feitos por empresas e depois serão recompensadas pelo governo com a dedução desse valor do imposto de renda. Em outras palavras, o que acontece é uma renúncia fiscal. O governo, com o objetivo de alcançar esse incentivo a projetos culturais, abre mão de parte da sua arrecadação de tributos. Portanto, apesar de não ser um dinheiro diretamente direcionado pelo governo a esses projetos, é um dinheiro que deixa de ser arrecadado pelo governo através dos impostos, uma arrecadação que poderia destinar dinheiro, por exemplo, a outras áreas como saúde, educação, etc. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Simplificando agora o processo da Lei Rouanet, o passo a passo é mais ou menos o seguinte. Para pedir o dinheiro, o artista precisa inserir o seu projeto no SALIC, o Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura, que é a plataforma eletrônica disponibilizada pelo Ministério da Cultura. Esses projetos cadastrados podem ser, por exemplo, a publicação de um livro, uma peça de teatro, uma exposição, a gravação de um clipe ou um DVD, etc. O Ministério da Cultura analisa então esse projeto e, caso ele cumpra todos os requisitos, esse projeto é aprovado e autorizado para captar recursos. Com essa autorização, o artista ou o proponente procura então as empresas que participam desses programas de incentivo à cultura, mas são as empresas que vão decidir se investem ou não nesse projeto. Se o artista consegue esse recurso, ele usa então esse dinheiro para financiar as suas atividades culturais previstas. E o artista precisa depois também prestar contas ao Ministério da Cultura sobre o uso desse dinheiro, enviando um relatório financeiro e também materiais que comprovem a realização dessas atividades. Pois é, mas tudo isso é como deveria funcionar a Lei Rouanet no cenário ideal, mas na prática surgem alguns problemas. Você tá falando sério? O primeiro deles surge logo na primeira etapa, com a burocracia e a complexidade para cadastrar um projeto no sistema. Nesse ponto, grandes artistas e grandes produtoras já têm uma grande vantagem por já ter uma estrutura com pessoas habituadas a fazer justamente esse tipo de processo. Mas os pequenos artistas, aqueles que muitas vezes precisam por conta própria fazer esses processos, muitas vezes acabam desistindo ainda nessa etapa pela complexidade dessa situação. Pois bem, para aqueles que vencem essa etapa e têm o seu projeto aprovado
pelo Ministério da Cultura, entra um segundo problema: a captação dos recursos. E o motivo para isso ser um problema é muito simples. Com o projeto aprovado pelo Ministério da Cultura, o artista está então autorizado a captar esse dinheiro com as empresas participantes. E quais são as empresas que normalmente patrocinam esses projetos? Itaú, BNDES, Banco do Brasil, Cielo, Petrobras, Eletrobras e outras empresas desse porte. E aí, entre um artista desconhecido e um projeto de um artista já famoso, como uma peça de teatro da Cláudia Raia, por exemplo, que foi um caso que repercutiu na mídia recentemente, quem você acha que as empresas vão escolher patrocinar? Fala, não me diga! Pois é, as empresas vão buscar, obviamente, mais visibilidade para que o seu patrocínio gere retorno. E esse cenário cria uma grande barreira, então, para os pequenos artistas, que mesmo com seus projetos aprovados pelo Ministério da Cultura, têm uma grande dificuldade para conseguir esses recursos com as empresas. Os grandes patrocínios acabam ficando, então, com os grandes artistas já reconhecidos, que são as pessoas que, na verdade, não precisariam estar captando recursos para financiar suas carreiras e seus projetos. Porque eu sou rica! Mas ainda tem um terceiro problema no funcionamento dessa lei: a corrupção, o desvio de dinheiro. Que surpresa, não? Mesmo se os servidores públicos tivessem sempre a melhor das intenções ao fazer essa fiscalização, a forma como é feita essa prestação de contas apresenta falhas. Não existe, por exemplo, um sistema que confronte automaticamente os dados para identificar duplicidades de informações. E como o volume de projetos é muito grande, essa fiscalização, que acontece de maneira quase que manual, acaba dando conta apenas da ponta do iceberg. Um caso que repercutiu na mídia foi o do educado ator José de Abreu. Ei, Bolsonaro, enfia Rouanet no Aquele que certa vez discutiu com um casal que estava sentado na mesa ao lado no restaurante em que ele estava, e essa discussão acabou terminando em cusparada. Em outra situação, também arrumou confusão em um restaurante porque não gostou que as pessoas reclamaram que ele estava fumando em um local proibido, e que também, quando o ministro Fachin anulou as condenações de Lula, postou um vídeo comemorando. Cara mais engraçado. Pois é, José de Abreu foi condenado a devolver R$300 mil à Lei Rouanet, mas esse está longe de ser o único caso. O documentário Aos Amigos, a Lei, da Brasil Paralelo, lançado recentemente, trouxe alguns trechos da CPI da Lei Rouanet, que aconteceu lá em 2017. E nessa CPI foram apresentados alguns dados. Rapidamente falando aqui algumas coisas desses últimos documentos. 35.700 casos de sócios ou responsáveis de proponentes com filiação partidária. 1.459 casos de proponentes recém-criados, criaram e tiraram imediatamente o recurso. 3.010 casos de patrocinador e proponentes com o mesmo contador no mesmo projeto. 12.700 casos de patrocinadores e proponentes com o mesmo sócio no mesmo projeto. 9.700 casos de patrocinadores com a mesma conta de e-mail. 8.900 casos de patrocinadores e proponentes com a mesma mãe. 14.700 sócios que também era proponente e também era fornecedores, 4.740. Ele propunha, ele mesmo era fornecedor. 4.744 casos. 989 casos de proponentes e fornecedores com o mesmo telefone. 5.577 casos de sócios e proponentes que também eram servidores do Ministério da Cultura. Existe, no entanto, uma pessoa que está já há um bom tempo tentando propor uma solução para esses problemas, que é a gestora cultural Flávia Faria Lima. Ela desenvolveu um novo sistema, o SIC, Sistema Integrado de Cultura, que viria a ser um substituto do outro sistema que é utilizado hoje, o SALIC. O SIC facilitaria o acesso a informações e a fiscalização, permitindo, por exemplo, que qualquer cidadão tivesse acesso à informação dos valores destinados a determinados artistas através do aplicativo do SIC. E outra coisa também proposta por Flávia Faria seria a implementação de novas regras e restrições para impedir que sempre as mesmas grandes empresas patrocinassem os projetos dos sempre mesmos grandes artistas e mesmas produtoras, obrigando assim essas grandes empresas a patrocinarem também os pequenos artistas, aqueles que realmente precisariam captar esses recursos. No entanto, a Flávia não conseguiu levar o seu projeto adiante nem durante a gestão Bolsonaro, onde conseguiu ao menos apresentar esse projeto, mas não conseguiu que ele fosse levado adiante, e também não conseguiu nada agora no governo Lula. A situação agora em 2023 é a seguinte: apesar das falhas já identificadas no SALIC, comprovadas inclusive em auditoria do TCU,
o SALIC continua sendo o sistema de gestão de projetos do Ministério da Cultura para os projetos submetidos à Lei Rouanet. Além disso, foi publicado o decreto número 11.453, no dia 23 de março de 2023, que dispõe sobre os mecanismos de fomento do sistema de financiamento à cultura. Novas regras também foram publicadas no dia 11 de abril, flexibilizando inclusive a prestação de contas, implementando uma metodologia que se baseia nos valores captados e executados. Agora, projetos que captam até R$200 mil podem ter a sua prestação de contas no formato in loco, dispensando a avaliação financeira. Meu Deus. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você pensa a respeito da Lei Rouanet? O que você pensa a respeito da forma como os recursos são divididos no Brasil hoje? Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, pois assim cada vez mais pessoas podem saber o que verdadeiramente acontece no Brasil. Onde é que você vê isso numa gravação do meu aniversário? Se ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações para receber sempre todo o conteúdo novo que nós postamos por aqui. Um grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo.